Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos então dar início ao nosso vídeo de mediação da unidade 5. E o nosso tópico principal hoje é conversar um pouquinho sobre o exame parasitológico de fezes. O exame parasitológico de fezes é algo muito comum em todas as sociedades mundiais, tá bom? E é um exame de fácil execução. Ele só não é tão fácil assim na hora de análise, porque o técnico, né, o profissional, no caso o biólogo, o biomédico, o farmacêutico, os médicos, os profissionais que fazem a leitura do microscópio, da lâmina em que o material foi colocado, os profissionais têm que ser treinados para a identificação dos parasitos, tá bom? Então, uma giardia é diferente de um protozoário Cryptosporidium, que é diferente de uma entamoeba histolítica, ou seja, na hora de analisar uma amostra fecal, tem que ser um profissional treinado para essa identificação, senão o exame não vai de adiantar de nada e não vai cooperar aí para o diagnóstico da parasitose indicada, tá bom? As amostras fecais, elas têm que ser bem acondicionadas, elas têm que ser colhidas com material próprio, material estéril, elas podem ser fezes frescas ou podem ser fezes coletadas de 3 dias com MIF. O MIF é um conservante para as fezes, tá bom? Então, eu imagino que todos vocês já tenham passado pela coleta de fezes, de material fecal para exame parasitológico, e vocês coletaram de 3 dias diferentes as fezes, tá? Então, sempre aquele líquido que está naquele potinho é chamado de MIF, que é utilizado para conservação. Desculpa, gente. Eu tô com uma pequena tosse. Bom, o exame parasitológico ele pode ser feito através de amostra de sangue também. Como nós já vimos em outras aulas, existem parasitos sanguíneos. Vocês se lembram? Nós falamos sobre a malária. Nós falamos sobre o Trypanosoma cruzi, né? Nós falamos sobre a leishmania. Então, esses parasitos que estão no sangue, eles terão, então, que ser identificados no sangue. Se você fizer um exame de fezes, um parasitológico com amostra de fezes para tentar identificar malária, Trypanosoma cruzi, leishmania, você não vai conseguir encontrá-los, porque eles não estão nas fezes, eles estão no sangue. Tá bom? Então é importante na parasitologia você direcionar o exame correto para o diagnóstico parasitológico. Nós temos também inúmeros testes chamados imunológicos que podem estar presentes na rotina médica para a detecção também de inúmeros parasitos, tá bom? Então existem os chamados kits comerciais, então que a gente colhe tanto o sangue quanto as fezes e que podem então serem direcionados para a identificação de diferentes parasitos. É um teste muito comum também, tá? O nosso material, então, prossegue falando um pouco mais profundamente do diagnóstico laboratorial de toxoplasmose. Como eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores, a toxoplasmose é causada pelo parásito chamado Toxoplasma gondii. É uma doença muito comum em diferentes sociedades, né? Eu abordei com vocês também no vídeo falando de mulheres grávidas, como a toxoplasmose está muito vinculada aos felinos, né? Que são um dos hospedeiros da doença. Mulheres grávidas devem ficar afastadas de felinos e é uma doença que afeta a gestação, afeta o bebê. Então, a mulher grávida que pegar toxoplasmose na fase aguda, ali no início da gravidez, existe um grande risco de má formação do bebê. No primeiro trimestre e no segundo trimestre, a toxoplasmose é muito perigosa para a gravidez. No terceiro trimestre, o risco diminui, mas mesmo assim ele ainda existe, tá bom? Bom, o diagnóstico laboratorial para a toxoplasmose, se for feito o exame de sangue, nós pegamos então o soro do paciente, tá? E nós olhamos o quê? Nós olhamos a presença de anticorpos. Nós chamamos de imunoglobulina G, a proteína ligada à fase aguda, não, à fase crônica da doença. E a proteína IgM ligada à fase
fase aguda da doença, tá? Então, IgG, fase crônica, e IgM, fase aguda, ou seja, no início da doença nós vamos detectar IgM. E mais para a fase crônica, vamos detectar a imunoglobulina G, tá? Que é específica, então, para cada parasito. Então, nós temos anticorpos para toxoplasma, anticorpos para leishmania, anticorpos para trypanosoma, ou seja lá qual parasito estiver envolvido naquela doença, a pessoa doente vai desenvolver anticorpos específicos contra aquele parasito, tá bom? Então, nós fazemos para o diagnóstico laboratorial de toxoplasmose o que nós chamamos de sorologia, tá bom? E aí, então, nós vamos conseguir identificar os anticorpos naquela pessoa. Existe também o diagnóstico molecular, chamado de PCR. PCR é a sigla para reação em cadeia da polimerase, tá bom? Ele é muito caro, então ele não é utilizado em laboratórios de rotina. Ele é mais utilizado em laboratórios de pesquisa ou em casos específicos, tá? Bom, o nosso material também traz um pouco da prevenção para a toxoplasmose. Então, o uso de luvas na jardinagem ou no manuseio de solo, a lavagem das mãos com água e sabão após atividades ao ar livre, ter alguém para trocar caixa higiênica do gato, como eu disse para vocês, os felinos são reservatórios e hospedeiros da doença, a lavagem das mãos após manusear a carne crua ou após comer ou preparar outros alimentos, lavagem abundante das facas e outros utensílios usados em carne crua, e cozinhar as carnes até uma temperatura interna de 70 graus, até que não esteja mais rosada ou que os sucos se tornem descoloridos, tá? Então, isso aqui é um conjunto de atividades preventivas para diferentes parasitoses, em especial aqui a toxoplasmose. Ok, gente? Então, espero ter ajudado com essa questão do diagnóstico laboratorial de toxoplasmose e nós nos vemos, então, no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.